Cerro Grande do Sul, altaneiro, tu és o primeiro no meu coração. Povo forte de honra e sem luxo, celeiro gaúcho de trabalho e união. Cerro Grande, com tradição varonil, tu és forte, tu és belo, Cerro Grande do Sul do Brasil. Altos montes e lindas cascatas verdejam as matas em costas sem par, rochas raras e um vale sagrado. É de origem alemã. Então, como eu comentei ontem contigo, né? Alemães, não. Vamos contextualizar dentro da história do Brasil. Por que a imigração? A princesa Isabel era australiana, né? E tu sabe que os casamentos eram feitos pelos reinos, contratados pelos pais. A princesa Isabel sabia que o Brasil precisava ser colonizado e precisava, para isso, então, ser povoado. Então, ela espalhou essa notícia na Europa que precisávamos de gente aqui. Mas, para isso, naquele tempo, os políticos já eram sujos. Por quê? Porque o governo imperial mentiu muito para os europeus, para que eles viessem para cá. Inclusive, os italianos, eles te contam a saga deles, né? Que foi muito triste, porque eles imaginaram que tinha tudo e chegaram aqui e não tinha nada, só tinha mato, né? Mato e terra. E eles tiveram... os italianos não morreram de fome em função das araucárias na serra, né? Passaram muito a pinhão, eles não tinham nem o que comer. Então, eles vinham, esses imigrantes vieram para quê? Para povoar o Brasil. O Rio Grande do Sul, na época, era o estado menos povoado. Então, quando chegavam as embarcações com as imigrações, o que eles faziam? Se era um casal jovem, eles mandavam para o Rio Grande do Sul. Ou se tinha uma grande prole, ou seja, muitos filhos pequenos, vinham para o Rio Grande do Sul. Então, quando chegavam aqui no porto de Porto Alegre, eles eram levados para São Leopoldo, onde o imperador Dom Pedro tinha uma fazenda. E lá eles ficavam até ser distribuído para onde eles iriam, quais eram os lugares do estado que eles iriam. Lá em São Leopoldo ainda se encontra, né, a casa lá onde era da fazenda. Eu até fui visitar, mas ela tá destruída. Bom, mas enfim. Na época, então, os italianos, para essa região, eles foram para o Barão do Triunfo. Eu suspeito que eles procurassem, assim, as regiões mais semelhantes aos países de onde vieram. Frio, montanha, né? Sim. Os alemães têm uma história um pouco diferente, porque nós temos que ver também assim, ó, que nós temos as imigrações antes da guerra, as imigrações durante a guerra e as imigrações pós-guerra. Então, a história do sertão são imigrantes alemães antes da guerra, ou seja, eles eram abastados, eles vieram com dinheiro, eles venderam o que eles tinham para investir aqui, eles não vieram por conta do governo imperial, não, eles vieram para investir aqui. Então a gente observava assim, ó, a Picada da Cruz tem um tipo de alemão, o sertão tem outro tipo de alemão, a Tiririca tem outro tipo de alemão. Por quê? Porque na verdade eles não são alemães. Quem é na Tiririca? O Tiririca vieram os poloneses que chegaram aqui falando alemão e foram recebidos como alemães. Mas eles eram o quê? Eles eram poloneses, mas a Polônia tinha sido tomada como pago de guerra pelo Hitler. Então, esses não vieram em 1824 como os alemães do sertão. Eles vieram durante a guerra e fugindo da guerra, depois da guerra. Então, o Tiririca não é de origem, não foi colonizado por alemães, foi colonizado por poloneses. Picada da Cruz, tu pega ali os Cook não são alemães, os Cook são russos. Então, por isso, essa farsa, né? Tudo alemão, não são alemães. Aí tu pega ali em cima na Picada da Cruz, Kaminski, Lech, nada é alemão.
Eles chegaram aqui como alemão e inclusive falando a língua alemã, porque isso foi imposto para eles durante a guerra. Então, Cerro Grande do Sul, neste período, não existia. Existia o vilarejo lá, Brasino, mas não existia estrada. Então aconteceu o quê? O governo, o presidente do estado, que hoje se chama governador do estado, contratou o coronel Emílio Arthur Genski para abrir estradas, né, e construir pontes. Ok, ele veio fazer isso, mas ele também apareceu aqui como um imigrante alemão, quando não. Mais tarde, a família dele viajou, já uma família abastada, os netos dele, e descobriram que ele era cigano. E por que ele fugiu de lá? Ele fugiu porque a Santa Igreja Católica tinha um movimento onde eles tiravam os filhos dos ciganos, alegando que os ciganos não tinham condições de educar os filhos, e levavam para a Santa Igreja. Então, ele com medo, ele fugiu, e ele veio parar no Brasil, né? Antes dele vir para cá, ele estava em São Jerônimo, ele trabalhou no cartório de São Jerônimo. De novo voltando para a política, sempre sacanagem, né? Ele veio para cá através do presidente do estado, e aqui algumas terras ele comprou, outras terras ele tomou posse. Tem uma história que os antigos repetiam para nós, né? Que ele dizia assim: fulano, zero não vale nada, né? Não, então tu quer 10 mil réis, eu te dou 1.000 réis, é a mesma coisa pela tua terra, porque zero não vale nada. E as pessoas vendiam as terras para ele por pouco mais de nada. Como ele comprou esta área aqui, é claro que ele quis valorizar isso aqui. Então ele tinha os conchavos dele com o governo do estado. O que ele fez? Ele convenceu o pessoal do Brasino a assinar um documento que na verdade eles nem sabiam o que ele estava assinando, para mudar a sede do 3º distrito aqui para Fortaleza, né? Aqui era Colônia Rio Grande, não como as pessoas dizem erroneamente, Colônia de Rio Grande, era Colônia Rio Grande. Ele trouxe a sede para cá, porque as terras dele estavam aqui. Aqui onde nós estamos era a casa do coronel Arthur Genski, não neste prédio, né? A casa dele era uma casa de 2 pisos, de madeira, e era grande. E aqui ele se instalou com a esposa, mais tarde vieram os filhos, né? E ele viveu aqui. Ele estando aqui, começaram pessoas a vir morar em Cerro Grande, na época, na Fortaleza, porque daí já mudou o nome de Colônia Rio Grande da Fortaleza, porque ele conseguiu elevar isso aqui à vila, ao nome de Vila Fortaleza. Bom, aí tem a história da família Hennig, Dr. Alfredo Hennig, que eu comentei contigo ontem, que ele construiu o nosso hospital. Tu pode filmar aquela casa lá em cima, que aquela casa, tu vê que ela é um estilo, né, germânico, porque era a casa de um alemão. O Dr. Alfredo Hennig, ele veio da Alemanha, ele cursou medicina em Porto Alegre, na Faculdade de Ciências Médicas. A história dele, inclusive o diploma dele, está exposto lá no posto de saúde. Foi um memorial que na época se construiu a ele, porque era uma pessoa que ficou de lado, não tinha homenagem na cidade, ele ia apagar o nome dele, então por isso se fez isso. Não temos ninguém dele. Ele aqui. Não serviu ao exército alemão? Ele serviu ao exército alemão, e ele não veio como foragido. Eu assim fui bem a fundo na história dele, porque aqui tinha uma ala assim de pessoas que tinham paixão por ele. E tinha uma outra ala que odiava ele. E esses que odiavam diziam que ele era um falso médico, que ele era um enfermeiro que fugiu da guerra. Lá naquele quadro, eu posso te mostrar todos os documentos e o que é cada documento daqueles. E eu tenho todos os originais guardados daqueles documentos. Que foi o filho dele, só teve um filho, o Joaquim, que me entregou os documentos dele. Então ele era assim, ó, o pai dele era um bispo presbiteriano. Então ele, na verdade, ele nasceu na África e foi criado na Alemanha. Lá ele serviu o exército, Hitler, né? Tá lá a foto dele, inclusive. Mas também tu pode ver que tá lá o extrato do Diário Oficial, onde ele se naturalizou brasileiro. Tanto que o nome dele era George Alfred Hennig. E quando ele se naturalizou, passou a ser Jorge Alfredo Hennig, né? Bom, esse foi uma pessoa que
construiu muito em Cerro Grande. A primeira moradia dele, aquela casa que eu te mostrei, que era no Ângelo da Nelon, ali era a casa do Dr. Alfredo, que ele alugou do Ângelo. E ali foi construído o primeiro banheiro de Cerro Grande do Sul. Então o filho dele narrava essa história que as pessoas iam lá ver, como é que fazia cocô dentro de casa e não fedia, né? Então ali era a casa do Dr. Alfredo. Mais tarde ele construiu a casa lá em cima e o hospital que tinha o nome de Santa Terezinha. E a esposa dele era católica e ele era luterano. Então eles tinham um órgão, um harmônio, que era, hoje é um órgão, né? Mas era uma coisa tocada com os pés para fazer barulho, né? E esse harmônio, ele passeava nas duas igrejas. Por quê? Porque ela era católica e ele era luterano. Então o filho dele me contou assim que ele nunca entendeu por que ele tinha que rezar nas duas igrejas. Então o harmônio era deles. Então eles colocavam na carroça, levavam para a igreja católica, eles iam na missa os dois e depois os dois iam no culto. A paróquia foi fundada pela esposa dele, pela dona Olinda Hennig. E a comunidade luterana tem grande participação dele. E o Clube Cruzeiro do Sul também foi criado pela dona Olinda Hennig. E tem o nome de Cruzeiro do Sul porque o Joaquim, filho dela, estudava no colégio Cruzeiro do Sul, que até hoje é muito famoso, né? Hoje já é extinto, mas todo mundo sabe que ele era um internato muito famoso. E o diretor da escola disse, se a tua mãe colocar o nome de Cruzeiro do Sul no clube, nós damos o primeiro fardamento de futebol para eles. E ela topou, né? Por isso é Cruzeiro do Sul. Então, essa é a participação da família Hennig na história. Um vale sagrado num leito dourado do velhaco a passar. Cerro Grande, terra boa e povo gentil, nossa vida, nosso orgulho, Cerro Grande do Sul do Brasil. Aqui, ó, essa aqui é a Maria de Jesus Schumacher. Como eu te disse, a nossa primeira sede do município foi aonde foi Brasino. A Maria de Jesus Schumacher, os pais dela compraram da igreja uma sesmaria, que era aquela área ali do Brasino. Então o Brasino, ele tem um perímetro urbano, né? Por quê? Porque a família da Maria de Jesus Schumacher, ela, quando comprou ali essa sesmaria, ela já deixou um mapa. Eu não sei te dizer de onde eles vieram. Eles são de origem alemã, né? E eles deixaram ali o espaço para a igreja, né? Sagrado Coração de Jesus, para a escola, para a praça, e lá embaixo tinha um lugar para uma fonte, que se tu olhar no mapa do Brasino, tem assim, Rua da Fonte, né? Aí tá, por que Rua da Fonte? Por que Rua da Fonte? Porque a Rua da Fonte era um lugar onde tinha um nascedouro d'água e que a família queria que ali fosse construir uma fonte. Uhum. Hoje está tapado com serragem, daquela serraria do rapaz que tem ali, esqueço o nome dele, sabe? Ele bem no centro do Brasil ali. Sim. Ali no fundo seria uma fonte para ser construída. Então, essa aqui é uma das famílias que deu origem ao Brasino. Lá no Brasino tu pode citar também a família Garcês, né, que é de origem espanhola, que tinha comércio no Brasino. Tinha a família Pacheco. Os Pacheco, na verdade, assim, a gente não sabe muito bem a origem deles. Eles dizem que é português, né? Porque os Pacheco, eles vieram aqui da nossa região sul. Alguns vieram do Uruguai, os antepassados deles, né? Mas eles também são fundadores do Brasino. Então a família Schumacher, de origem alemã, aí tem a família dos Pacheco, tem a família dos Garcês, todos eles viviam no Brasino, né? Depois, mais tarde, chega a mãe desse senhor, que é o seu Ernie Emael, né? Que tu ainda vê lá no Brasino, é uma casa que tem bem na esquina, né? Era dos pais do seu Ernie Emael, que vieram mais tarde. Emael também é alemão. Então, no Brasil, a gente pode dizer assim, né? Esse aqui é o seu Ernie, a sua esposa e seus filhos, né?
Então, lá no Brasil foi colonizado mais por alemães, mas tinha também os espanhóis e portugueses. Isso aqui é original, ó, do tempo que o Getúlio foi morto, tá? O tempo que ele se enforcou, que estava na casa da família Pacheco. Isso aqui foi traduzido como sendo uma certidão de batismo ali da comunidade de Picada da Cruz. Um tempo nós desenvolvemos um projeto onde pedimos para cada escola descobrir o porquê do seu nome, né? Por que aquela localidade era Picada da Cruz, por que era Brasino. Então ali está a história da Picada da Cruz, né? A Picada da Cruz é de origem polonesa, é de origem russa, é de origem... Cerro Grande, solo de encantos mil, Fortaleza, nossa terra, Cerro Grande do sul do Brasil. São José é seu padroeiro, fiel escudeiro do Afonso Curtinaz Filho, ele veio para Fortaleza logo depois do Coronel Genes, que foi o Coronel Genes que trouxe ele para cá. Inclusive deu o terreno para ele fazer a casa dele, né? E na frente era o cartório, onde hoje tu tem ali Danelon Moda e Lar, ali era o cartório do Afonso Curtinaz Filho. Então, esse era de origem francesa. Nós temos a família Danelon, que veio do Barão do Triunfo. Eles estavam lá, vieram para cá, não aqui para Fortaleza, eles vieram para a linha italiana. Então, a dona Páscoa Danelon e o seu José Danelon eram os imigrantes, que eram os avós do Volmir, do Volmar, do Edarte, dessas pessoas que tu conhece aí. Os bisavós do Gordo, como eu te falei, do Emílio, né? Então, essa família Danelon era de origem italiana. Aí nós temos os Olson, que vieram e se instalaram aqui na Estrada Pessegueira, que hoje nós temos Farinhas Viviane. Farinhas Viviane nasceu ali. Farinhas Viviane, a origem delas é Cerro Grande do Sul. Né? Ali, uma família sueca, né? Que era os Olson. Ali eles fizeram um moinho e começaram a expandir os negócios, foram embora para Camaquã. Então, também era o que? Os alemães não eram alemães, eles eram suecos. Nessa região do Pessegueiro, que segundo o que conseguimos levantar, né, de fatos, é uma região onde nós tínhamos o que chamamos erroneamente de índios, que na verdade são nativos, né? Ali nós tínhamos tribos indígenas. Também se perguntava na época se os afrodescendentes foram escravos aqui. Afrodescendentes também nós temos aqui. Os espanhóis também estavam no Barão do Triunfo. E eles vieram para cá, para onde? Para o Garambel. A tua família Terrada veio para cá. Os Três Castro foram para o Garambel. Os Garcês já estavam no Brasino. E vieram mais famílias também, né? Burrés. Nós temos os Burrés que viviam aqui junto com a família Terrada, aqui nesse espaço onde ainda é propriedade de vocês. Mas também nós temos bastante Burrés na Picada da Cruz. Então, todas essas origens, isso nós temos uma miscigenação muito grande de origens. Então, nós temos alemães, nós temos italianos, nós temos poloneses, nós temos russos, nós temos suecos, nós temos espanhóis, nós temos portugueses, afrodescendentes e nativos. Todos esses nós temos. Então, é uma grande miscigenação de raça, é uma miscigenação de culturas. Tu não pode querer, assim, ó, salientar uma origem aqui, não. São muitas, nós temos 9 origens que construíram o nosso município. Tu vê pelos estilos de vestimenta, de construções. Se fosse, como é que eu vou te dizer, se fosse colonizado por alemães,
Os alemães sempre preservam os prédios dele. Sim. Passa no Sertão Santana, né? O que nós temos aqui? Nós temos a casa do Dr. Alfredo Hennig, que já está bastante modificada, e a casa do Arno Evaldo Welfli, que é uma família que veio do Sertão Santana e que é de origem alemã. Nós temos Zenker, né, que veio aqui de onde hoje é Sentinela, Passo da Venda, esses não vieram do Sertão Santana, que também colaboraram, contribuíram bastante, né? Esses vieram antes ou depois da... Depois eles vieram, o seu Arno Evaldo Welfli, a casa dele ali tem até a data na frente, né? Os Welfli, primeiro veio o seu Otto, tá? Otto Welfli, que é aquela casa ali que ele comprou do seu Ângelo Danelon. Eu não posso te afirmar com certeza, agora não tenho na memória, assim, as datas que eles vieram para cá, mas eles vieram depois, né? Nós tínhamos o Zecker também, que tinha uma engenhoca de arroz. Aqui na frente, onde é o professor Márcio, era o Max Hellebrand, né? O que o Max Hellebrand era? Esse aqui, ó, nós temos aqui o passaporte dele. Ele era alemão, ele nunca se naturalizou brasileiro, e ele batia no peito e dizia: eu não juro a bandeira do Brasil. Ele era um alemão nazista, ele promovia encontros nazistas aqui, junto com os Lindenau da Picada da Cruz. Aqui está a casa do Max Hellebrand, ó. Aqui foi a primeira sede do nosso correio. Aqui ele trabalhava, ele era um grande artista, ele pintava muito bem, ele trabalhava com couro. Então aqui era o curtume do Max Hellebrand, ó. E aqui, ó, onde hoje mais ou menos ali a farmácia que era da Dinha, isso aqui era do Zecker. Aqui era uma engenhoca de arroz. Lá era a casa do Afonso Cortinaz Filho, ó. E aqui não aparece, mas já existia a casa do Ingomar Schmedt, dos pais do Ingomar. Tu tá vendo que tá tudo enfeitado de bandeirinha, a pessoa que nos doou essa foto, tá vendo que essa foto é original, é muito antiga, né? Nos disse que isso aqui eles faziam carreiramento, porque era o tipo de festa que tinha na época, né? Então aqui era uma carreira que ia sair. Aqui nós temos a Marta e o Frederico Rabi, que eram comerciantes aqui da cidade, né? Aqui nós temos o Emílio, o Matzenbacher e a Lauriana, que eram comerciantes, que vieram mais tarde. A gente vai dizer assim, tá, mas agora tu só tá falando em sobrenome alemão, que vieram depois, que contribuíram, né? Que tinham mais grana. Aqui nós temos a dona Edvirges, ó, a dona Edvirges e o seu Max Koenig, ó. Também vieram bem depois e eram o quê? Trabalhavam na agricultura e também tinha o comércio deles ali. Aqui, ó, a família Bernard. Os Bernard, eles eram italianos e eles vieram de Mariana Pimentel, tá? Que também é mais velho que Cerro Grande, mas casaram com os Blas, que eram também espanhóis. Esses eram ali do Garambel, tá? Aqui o que mais nós temos de pessoas? Aqui o seu Roberto Zenker, né? Aqui era o bar central e daqui saíam os ônibus, né? Eles chamavam de rodoviária, mas na verdade era um ponto de partida só. Nunca teve, né? Uma rodoviária ali. Aqui era a subprefeitura, tá, Bruno? Então, o que era a subprefeitura? Para as pessoas não precisarem ir a Tapes, eles resolviam com o subprefeito as questões mais simples aqui, né? Aqui, então, quando foi reformado esse prédio para a brigada, tu lembra que não faz muito tempo, eu sempre andei, onde é que eu tirava essas coisas? Eu sempre andava pesquisando e procurando. No sótão dessa casa que foi trocado aí, estava esse livro aqui, ó. Este livro, ele tá registrado os nomes das famílias que viviam aqui, ó. Aqui é desde 1938. Aqui tu vai ver, ó, Bueira, Duarte, Christman, Mireles, Ruskowski, Bortolotti, Terrada, D'Artazo. Nós temos muitas famílias que foram embora daqui, ó. Mireles, Bernard, Rabi, Duarte, Ruskowski. Eram os pagamentos de impostos deles. Inclusive aqui eu vou te dizer, ó, o Arthur Emílio Geniski, ó.
Tinha 2 prédios, o imposto a pagar, o imposto pago, ó. Aqui, ó, Cristiano Gustavo Schwalm, Djalma Oliveira Geneski, Domingos Pena também era de origem espanhola, tá? Ó, João Alfredo Olson, que eu te disse, do Moinho, né? Aqui, Pompeu Escobar, Djalma Oliveira Geneski, Arno Evaldo Velfli, ó. Em 1938 ele já estava aqui, ó. Tá vendo que ele já tá pagando imposto aqui. Ângelo Danelon, Max Hellebrand, Max Koenig, João Alfredo, Irã Otto Velfli. Então, todas essas pessoas, tu olha o ano aqui, ó, que tu vai ver as famílias que já estavam aqui nesses anos. Aí tu vai folheando, tu vai vendo que algumas vão desaparecendo, mas outras estão chegando, né? E vai aumentando a população de Cerro Grande, ó. Aran, Lopes, Meirelles, Castro, ó, empresa Castro e Companhia. Essa empresa Castro era de quem? Do Coronel Geneski, tá? Que era quem fazia as estradas. Atanasoff, ó, Pereira, Jorge, Baum é italiano também, Rafael é italiano, tá? Então, tu vai aqui, ó, Grudzinski, né? Grudzinski, Podeleski, Kozlowski, Bilaski, Bielavski, o que mais que nós temos aqui? Kaminski, todos esses são poloneses, tá? E todos, então nós não temos em momento algum, tu tá vendo que são fontes, né, de pesquisa que não estamos inventando, não são, ó, Bilialva, tá? Bilialva também é italiano, Vencato é italiano. Então esse aqui depois tu leva ele junto e tu vai estudando ali, tu vai ver como tem sobrenomes de todas as origens que se possa imaginar. Deixa eu separar isso aí, ó. Essa é a Dona Olinda Henning. Olha o carrão da época. 1940, ó. Esse aqui era o Afonso Cortinaz Filho e um dos filhos do Coronel Geneski, que é o Luiz Geneski. Aqui, ó. Aqui nós temos a educação funcionava assim, até o 5º ano, estudavam e daí eles tinham uma formatura, né? Por aqui, ó, é outra coisa que tu pode ver a miscigenação. Olha o que são, olha a diferença dos alunos. Pardo, alemão, esse aqui, Grudzinski, né? Ali tá os nomezinhos deles. Essa criança no colo da Dona Ira é o Cascão, ó. É o Márcio, tá? Esse é o Luiz Koenig, ó. Esse é Kozlowski, é o Renato Kozlowski. O Ronaldo Bischoff, ó, tá? Então, pelas fotos, tu pode observar também que essa miscigenação existia, né? Aí, esse era o Dr. Alfredo Henning, ó. Esse era o pai do seu Áureo Zenker, seu Roberto Zenker. O seu Teodoro Zenker, eles eram primos, né? Ademar Amazonas Coutinho de Oliveira, bem aportuguesado. Essa era a Josefina Cortinaz Trescasso, filha do Afonso Cortinaz Filho. Aqui o seu Alfredo Koenig, a Dona Leonora Ruskowski, então um alemão e uma polonesa. Aqui casamento da Solaine Trescastro com o Clênio Bombardelli, Dona Amabilis Polavori, que também é outra família de italiano, e o seu Quinho, como é que era o nome do seu? Severino Bombardelli. Aqui é uma família que hoje não existe mais aqui também. O seu Teca e a Dona Gersi moravam ali onde está o Sicredi hoje. Aqui, isso aqui é tudo pessegueiros. Aqui uma festa no salão do seu Roberto Zenker, né? Aqui os Crestani também eram italianos, né? No Brasino, temos bastante ainda Crestani por lá espalhado.
Tem muitos assim que, aqui ó, as jovens de Cerro Grande do Sul, ó. A dona Ida Maria Zenker, a dona Célia, a dona... Essa é Rabi, esqueci o nome dela agora, filha do seu Fritz Rabi, e as demais te devo. Isso a gente identificava assim, né? Aqui é a primeira caçamba que Cerro Grande do Sul comprou. Primeiro prefeito é Darte Danelon. Clovis Crestani, né? Ou seja, italiano. Josimar Tres Castro, espanhol. Aqui Ana Sirley Koenig, aqui o seu Alfredo, a dona Leonora, a Ana Sirley, mãe da Aninha, né? O Silvio, o Renato Koenig e o André. Esse aqui é o Kleber, é primo deles, o polaco lá que tem a serraria no Brasil. Esse aqui é o seu Enio Velfli, ó, ali da loja, pai da Aninha, não sei se chegaste a conhecer ele. Aí os outros não sei te dizer. Ah, esse aqui é a dona Ana Elizabeth Roskowski. Tem que começar a botar o nome nessas fotos que as pessoas não vão saber quem são. Aqui, ó, é na frente da Escola Mendesá, as bodas de ouro do seu João de Oliveira Leite. João de Oliveira Leite, então, de origem portuguesa, né? Eles moravam ali onde hoje é os prédios do Zé Imael. Eles e todos os filhos deles, né? E a foto era na frente da Escola Mendesá. Casamento da dona Cecília Ruskowski. Lá é a irmã dela, a dona Leonora Ruskowski. Aqui era mais uma formatura da Escola Mendesá. O padre Alvino, né? Ele era bem moreno, alto, magro, esse eu lembro dele ainda. Esse era um prefeito de Tapes, essas formaturas eram chique, né? Porque tinha as autoridades de fora. Esses álbuns também a gente resgatou, né, das casas, são álbuns antigos para recuperar. Dona Adélia, né? Dona Adélia Danelon, ela era filha do seu José Danelon, Vobep. Ela foi religiosa, hoje ela está aí ainda entre nós, né? Mas não é mais religiosa. E José. Ah, isso aqui é um desfile. Isso aqui era a casa do Djalma de Oliveira Geniski. Aqui é o Silvio Danelon, o Danelon Silvio Ruskowski, né? Era um desfile da Escola Mendesá. Aqui é o seu Roberto e a dona Amanda. Dona Amanda era Taifik e ele era Zenker. Esse é o seu Áureo Zenker e o Renato, o irmão dele. Não estava servindo o exército, tá? Isso aqui era só o uniforme da escola mesmo. Aqui eram as bodas de prata ou de ouro, não sei, do seu Roberto e a dona Amanda. Ali é o Renato, filho deles, né? Aqui é a banda Taifik, que era do município vizinho ali do Sertão, acho que existe até hoje, né? Os resquícios da Taifik. Ó, aqui tá a banda. Aqui a festa. O seu João de Oliveira Leite ali, ó. Esses outros eu não conheço. Aqui tudo pessoas também da época, ó. Seu Otto Nordin, tinha o Otto e o Otinho Nordin. Olha como o Dr. Alfredo Henning era baixinho, ó. Era uma coisinha miudinha, né? Aqui o seu Teodoro Zenker, a sua esposa Otília, né? Aqui o Fritz Rabi. Aqui eram autoridades de Tapes. Aqui é da família, aqui é a professora Heroíta, ó. Professora Heroíta Tres Castro, né? Também de origem espanhola. Aqui tá o Silvio Koenig, esposo dela. Isso aqui é um churrasco dos funcionários da prefeitura. Aqui tá o Renato, a Jussara. Esse aqui era o pai da Gessi, o seu Cláudio da Silva, que era operário manual da prefeitura.
o seu Áureo Zenker. Esse aqui era o seu... Onde é que está o seu Lourenço? Acho que esse aqui é o seu Lourenço. Esse aqui. O seu Lourenço e o seu Cláudio, eles eram irmãos. Eles eram assim, bem mulatos, quase negros. Aqui continua a festa das bodas do seu Roberto e da dona Amanda. É que muitas famílias assim têm resistência, né? E outras mandam. Isso aqui é a mesma foto, ó. E a gente até entende que tem resistência até por essas coisas, assim, tipo, não tem quem cuide, né? Aqui era o seu Áureo Zenker trabalhando. Eles faziam campanha de vacinação nas escolas. Aqui é a escola Mendesal, ó. Pessoal na fila para se vacinar. Então, o seu Áureo Zenker sempre foi funcionário público mesmo, né? Aqui também uma formatura da escola Minessá. Observa a miscigenação. Como é que tu vai dizer que isso aí foi colonizado por alemão? Os alemão também é escurinho, né? Esses ônibus nada a ver. Aqui é a dona Elizabeth e o seu Alexandre. Eles são Ruskovski. Ela é Bride, de origem italiana, ele de origem polonesa. Eles moravam no município de Sertão Santana, na localidade de Pirapó. Vieram para cá. Cerro Grande do Sul, altaneiro, tu és o primeiro no meu coração. Povo forte de honra e sem luxo, celeiro gaúcho de trabalho e união. Cerro Grande, Cerro Grande. Esse jornal aqui, ele é de qual... Isso aí é um jornal que foi publicado, aqui a data dele, ó. 6 de outubro de 1993, depois da emancipação de Cerro Grande. Aí aqui tem uma cópia da ata emancipacionista, que nós temos ali também. Nós temos a original também dessa ata, tá? A ata de proclamação do resultado do plebiscito, do sim ou do não, para o Cerro Grande ser município, né? Olha só. Tu viu como tinha bastante não? 281 pessoas não queriam a emancipação de Cerro Grande. Isso aqui, Bruno, é uma carta que eles levavam quando estavam fazendo a campanha pelo sim, né? O que eles diziam para as pessoas, o que nós teríamos, né? Se Cerro Grande emancipasse, as melhorias que viriam para Cerro Grande. Aí aqui é uma publicação do jornal, né? Qual jornal que era, será? Correio Costa Doce, isso aqui era de Tapes, tá? Isso aqui foi eu que recortei e coloquei aqui. Então, aqui o histórico de Cerro Grande do Sul, ó. Olha o que eles dizem, vamos ver se aqui tem. A formação da etnia, olha ali, ó. 10% de italiano, 20% de alemães, 40% de português, 5% de polonês, 10% de negro, 10% de espanhóis, 5% entre franceses, austríacos, suecos, russos e etc. Isso aqui está mais ou menos perto do que é verdade, tá? Aqui é a inauguração de uma obra do Arthur Emílio Genski. A gente tentava muito descobrir quem era ele dentre tantos. A tia Leonora sempre nos dizia que era esse aqui, porque ela conheceu ele, né? Diz que ele era assim, gordinho, barrigudo, e tem cara de coronel mesmo, né? Essa é a roda d'água da família Vencato. Isso era localizado aonde? Ali onde é a casa do... Como é que chamam ele? Tartaruga? Frigideira? Esse era do vô do Frigideira, era a maior roda d'água que tinha no município. E essa roda d'água foi levada pela enchente, daquela de 40 e alguns que deu, foi levada embora. Isso aqui, o Bruno, veio da família Rafaeli. Isso aqui se chamava bacará. Quando eles iam viajar, né, eles colocavam as comidas, as louças, as pessoas, aquele que guardavam roupa,
Não, os que guardavam roupa, eles eram abaloados, né? A tampa. Esse aqui é reto em cima. Esse aqui, então, era de uma família italiana. Mas os que são quilombolas? São remanescentes de quilombo. O que era quilombo? Quando os escravos se rebelavam, eles fugiam, né? Alguém ajudava eles a fugir. Tu ainda vê, às vezes, nas novelas, nos livros, né? Eles fugiam para um lugar onde eles criavam um reduto deles ali, né? Então, isso seriam os quilombos. Então, na gestão passada, a Auraides e o Ricardo Batista conseguiram o registro junto à Associação Palmares. Eles iam tudo morar naqueles redutos, né? E ali eles se protegiam. Então, a gente chamava aquilo de quilombo. E então nós temos aqui, poderíamos ter 3 quilombos registrados, mas os Flores ali, eles não se diziam negros. Então, para ser quilombo, tu tem que te reconhecer como negro, né? Porque os quilombos eram dos negros. Então, lá na Vila Joaquina é um quilombo, né? Então, quer dizer, eles são remanescentes de um quilombo, na verdade. Por isso se chama quilombolas, né? E aqui na vila aqui os Flores não são, os Ventura se reconheceram, né, como afrodescendente remanescente de quilombo. Então ali na Vila Ventura era a casa da Dona Zulmira e do seu Venturinha, que se chamava, né? Aí o que eles fizeram para registrar? Eles pegaram o filho mais velho que tinha ali, né, morando ali ainda, que era o Sérgio, na época. Hoje a representante ali é a Cláudia, filha do Sérgio, porque tu tem que pegar uma raiz, né? Então ali a raiz era a Dona Zulmira e o seu Venturinha. Então ali era uma pequena propriedade onde eles produziam, e assim eram os quilombos, né? Eram pedaços pequenos, áreas pequenas de terra, onde eles produziam para a sua subsistência. Eles eles não vendiam nada, eles faziam escambo, né, que era trocar um milho por um produto pelo outro, né? Então, nós temos 2 comunidades quilombolas. A gente visitava eles em função até de que a escola Flor do Ipê vai ser a primeira escola quilombola da nossa região, que nós pertencemos na área da educação para a 12ª CRE. E a 12ª CRE, ela abrange toda a nossa região aqui, que erroneamente chamam de Costa Doce, né? Que nós não somos Costa Doce. E a região carbonífera e a região central, que eles chamam, que é Guaíba, Eldorado, Barra do Ribeiro, né? Então, a 12ª CRE, ela atende hoje quase 100 escolas. E eles não têm nenhuma escola quilombola. A primeira a ser registrada como quilombola vai ser a Escola Flor do Ipê, porque a Escola Flor do Ipê, na verdade, se tu olhar a matrícula deles, é 60% negro, 70% de negro, né? Então, ali, ela sempre foi os Fonseca, né? O pessoal da Dona Joaquina. O remanescente de quilombo ali é a Dona Joaquina, né? Porque a Dona Joaquina, ela trabalhou muitos anos para o seu Lautir de Scheidauer, não como escrava, é claro, né, mas como peoa. Então, quando ela se aposentou, o seu Lautirdes deu uma pequena área ali para ela, fazer uma casinha para ela. E ela fez o quê? Juntou todos os filhos, hoje tem netos, bisnetos, todos morando ali. Então, formou-se um quilombo. E esse quilombo é atendido pela Flor do Ipê. Então, ontem eles estavam discutindo a extinção das escolas, o prefeito, tem nada a ver com o prefeito, a LDB prevê, né? Bem ligeirinho, tu vai ver que todas as escolas, tanto estadual como municipal, do meio rural, elas serão extintas, porque elas dão muita despesa e não oferecem uma qualidade tão boa, né, para o educando. Então, eles são todos trazidos para a sede. E por que o Estado não quer manter essas escolas de ensino fundamental? Porque a LDB diz, né, que o ensino fundamental é de competência do município. Então, a escola Flor do Ipê, ela vai permanecer aberta, porque ela atende um quilombo. Então, aí, né, a nossa base para te dizer que nós temos, né, uma base bem forte de afrodescendentes.
Não, quem sabe não os 10%, que como tu leste ali naquele documento, né? Hoje até mais, porque nós temos bastante afrodescendentes, de tu olhar tanto nas vilas aqui na nossa volta, como no nosso interior, nós temos com certeza mais de 10% dessa origem, né? E os afrodescendentes do Quilombo aqui da Aventura, eles são atendidos pela escola Fortaleza, na sua grande maioria. A minoria na escola Mendesar. Tá? Isso então são os quilombolas. Cerro Grande do Sul, altaneiro, tu és o primeiro no meu coração. Povo forte de honra e sem luxo, celeiro gaúcho de trabalho e união. Cerro Grande, com tradição varonil. Tu és forte, tu és belo, Cerro Grande do Sul do Brasil. Altos montes e lindas cascatas verdejam as matas em costas sem par. Rochas raras e um vale sagrado num leito dourado do velhaco a passar. Cerro Grande, terra boa e povo gentil, nossa vida.